Emília Correia, aqui eu dou meu boa tarde. Como é que vai, minha querida? Boa tarde, querido Denis, boa tarde à Rádio Jornal, Luciano, a todos os ouvintes. Meu Deus, quantos anos, quanta saudade. Estou à sua Sua casa aqui, disposição, né? viu, querido? Sua casa aqui, né? Minha casa está no meu coração, na minha memória afetiva, uma saudade imensa. Vendo E tudo isso, quando entra, né? A ai, meu coisa Deus, reaquece, né? reaquece tudo, Reaquece. Volte, a casa é sua, tá? Quem Está à sabe? sua disposição, viu, Emília? Vamos ver. Eu vou ser uma das poucas pessoas, dentre muitas que eu conheço, que nós já nos conhecemos há umas 2 décadas e pouca. Por aí. Desde o início da Academia Sport Connection, né? Isso mesmo, isso 2 décadas mesmo. e meia. Meu E Deus, como é rápido. é rápido. E tem um detalhe importante. Você não é uma pessoa instável em comportamento. Ai, que bom que você analisa assim. Analiso. Você tem o mesmo comportamento com a pessoa na entrevista, o mesmo comportamento se você vir a pessoa na academia, Verdade. no hipermercado, na sua comunicação com as pessoas no seu Instagram. Vejo muitos, tá? E você está ali da mesma maneira genuína, tá? Ai, que depoimento forte, Mas é gente. verdade. Me fala um pouco dessa sua característica, não é? De onde vem esse comportamento, né? Óbvio, de mesmo tendo problemas como todo mundo tem, mas você é sempre muito gentil, sempre muito educada com as pessoas. Me fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que vem da Dona Orlete, né? A minha mãe, que não está mais entre nós. Vem do meu pai, que não está mais entre nós. Meu pai, meu Deus do céu, onde ele chegava, ele podia estar com um problema que fosse. Tenha certeza que ele ia passar aquele carinho, aquela atenção. Ele era um comunicador nato. Sim. Ambos de lagarto, né? Ambos de Lagarto, eu nasci, cresci em Lagarto. E assim, Denison, vem de tudo isso. Deve ter quase nada de mim, mas eu acho que vem muito deles, da educação, do ouvido aberto, da busca, certamente, de se melhorar todo dia um pouco mais. Porque tem dias que eu chego acelerada, os meninos sabem, eu chego acelerada lá na Câmara, por exemplo, porque amanhã já começa cheia de coisa, mas aí eu fico, peraí. Aí Vou respiro, respirar. peraí, deixa eu respirar. Aí pronto, respiro e aí vai tomando, as coisas vão acontecendo, procurando sempre dar o meu melhor, sabe? E procurar ser isso aí, não me perder de mim por causa do entorno. Não me Que perder é de mim por causa do tentador, entorno. né? É O tentador, mas a poder gente é sabe. tentador, E né? mas a gente sabe também que derruba quando você Ah, ama muito aquilo exato. e vai por aquilo. Você tem que ir pela utilidade que a sua função tem para as pessoas de verdade. Você está no terceiro mandato? No terceiro mandato. Terceiro mandato. Isso. Neste íntere aí, houve algumas boas tentativas, das quais a mais elevada foi, obviamente, né, a vice-governadoria, junto com o político itabaianense Valmir Francisquinho, Sim, né? sim. O que foi que você tirou daquela experiência? Porque era, de fato, um candidato, obviamente, e eu ouvi isso em muitos lugares, né? Diziam assim: Valmir de Francisquinho só vai ter os votos ali de Itabaiana. E aí, quando saíam as pesquisas, né, diziam assim: só foi feita ali nas redondezas de Itabaiana e Glória, né? E eu, obviamente, minha mãe também era vereadora, né? Foi Sim, durante sim. 32 anos vereadora em Itajuípe, na Bahia. Então, eu sei que política nem sempre é aquilo que as pessoas O que dizem. você já falou da sua mãe para mim ficou na minha memória. Eu, Sim. eu admiro ela sem nem conhecer. É Só pelo que fantástica. você disse. Uma Continue. mulher grandiosa mesmo, assim, da sua estirpe mesmo, tá? Gente que tem alma, eu acho que é a grande diferença. E aí diziam que era uma bobagem, que não ia alavancar. E aí, óbvio, houve aqueles mais de 400 mil... Quase meio milhão quase de votos. meio milhão de votos, né? Se comparado a outras campanhas, não houve teores econômicos, né? Não. Gigantescos, como o de Rogério Carvalho no PT e como no caso do atual governador Fábio Mitidieri. Me fala um pouco desse panorama e o que ficou ali como aprendizado, né? Dessa somação de forças de Valmir, que representava o interior, mas de grande parte da capital tem a ver com a sua presença, né? Então, Incontestavelmente.
Obrigada por isso. Assim, Denison, para mim foi uma experiência magnífica. Foi, na verdade, a primeira experiência, né, na corrida ao executivo, Sim, né? sim. Ao executivo estadual, na vice-governadoria, na Sim. disputa. Para mim, ali, eu vi o que eu gostaria de ver sempre. Eu vi o gigante se levantar, que foi o povo. É Eu verdade. vi o gigante se levantar. Onde esse gigante, quando ele se levantou, não teve poder econômico. Olha, eu fico arrepiada. Sim. Não teve mentiras, não teve fake news que vencesse quando o gigante se levantou ali. E eu gostaria que esse gigante se levantasse mais. Quando Todo você o tempo. fala, Essa foi a experiência mais forte. você acha que na sua concepção foi um erro, né? Já lhe devem ter feito essa pergunta, né? Mas você acha que foi um erro do governador, perdão, do candidato a governador Valmir, ele não ter passado o bastão para você naquele momento em que se previa, né, que os votos contra, né, tornando ilegível, né, e anulando. E depois o grande susto que todo mundo tomou, que foi, no caso, toda a positividade da análise, né, do tribunal. Naquele momento, você acha, né, sem medo agora, tá? Sim. Que ele deveria ter falado assim, olha, a vereadora, vai a senhora agora e sigamos adiante, porque ninguém vence só, né? Então, você e ele estavam juntos. O que faltou a Valmir ali? Você acha que foram conselhos inapropriados? Medo, talvez, por você não ser amiga íntima dele, mas estar em uma caminhada e passar um governo, né, para uma mulher, né? Já que você era vice-governadora, a candidata, o que é que você acha que aconteceu ali para que não tivesse sido passado o bastão? Então, aquele imbróglio todo, Sim. aquela coisa toda de grupo, né? É engraçado que o que mais se deseja é ter grupo. Exato. E o mais difícil é andar com grupo. É uma grande Porque antagonização, né? Isso, é muito antagônico. Parece que o grupo, ao invés de brigar com seu real adversário, Sim. briga com o próprio grupo. Exato. E aí mina, né? Então, talvez sim, eu acho que é um pouco de tudo que você falou, um medo da parte dele, ou então o ouvido dele, que estava ouvindo muita coisa, o receio disso ou daquilo outro. Mas ali, naquele momento, é como você falou, se estávamos andando juntos, lado a lado, é um grupo, é uma equipe, é uma chapa. Sim. Se quisesse estar disputando e até mesmo no poder, deveria, naquele momento, eu não digo nem transferir para a Emília, mas transferir para alguém. Mas para continuar. Mas seria você de imediato? Teoricamente, seria, né, a Emília de imediato. É óbvio. Mas, né, a gente, foi o que eu disse, ali não tinha como uma pessoa decidir. Claro que o cabeça era ele. O cabeça era ele, mas o que estava em torno dele talvez tenha realmente atrapalhado e ter gerado um monte de coisas, ou outras coisas que a gente depois ficou conhecendo. Enfim, agora não adianta mais buscar esse culpado, né? Se perdeu a oportunidade de estar no poder. Mas o que eu quero dizer aqui, por exemplo, é que eu sou muito madura, e sou muito madura politicamente, porque eu aprendi a ser até mesmo para sobreviver. Eu, em nenhum momento, houve uma briga, um rompimento, uma discussão com o Valmir, em nenhum momento. Não aconteceu isso, Não né? aconteceu rompimento, não aconteceu nada disso. Você não questionou a ele no momento, tipo, Valmir, a questão lógica é de não perdermos e de eu, de fato, assumir isto aqui automaticamente. Tinha momentos, Denis, não havia essa possibilidade de diálogo aberto assim? Então, tinha momentos que a gente sentia que isso ia acontecer, mas a gente sentia que o grupo pressionava muito a ele, que não podia ser, que tinha que ir até o fim. Deu no que deu. Então, ele verdadeiramente foi muito pressionado. Sim. Teve um momento, sim, que ele conversou comigo, eu conversei com ele. Ele expressou o desejo, em algum momento, de passar para mim, mas eu acho que ele deve ter sofrido muita pressão. Mas, é comum acontecer, né? Exatamente, sabe? E ali, veja a minha situação. Uma mulher caminhando com meio mundo de homens políticos, aí eu falo de gênero, estou falando de gênero. Que ainda é muito desigual. Eu cheguei e o grupo já estava todo pronto.
Não tinha um grupo, por exemplo, do Valmir, um grupo da Emília, para sentar e discutir. Tinha um grupo pronto que a Emília veio e somou. Eu tinha consciência disso. E, ao chegar, você tem que chegar com muita sabedoria para não parecer, porque como eu já carrego aquele estereótipo de enfrentar tudo e não sei o quê. Deve ser difícil. Aí, quando eu chego... Mas eu sei o que significa isso. Então, aí, quando eu chego, podiam pensar, já vai querer chegar mandando e não sei o quê. Tá se achando? Tá se achando. E não era nada daquilo. Nada. Eu queria somar, eu queria que a gente realmente fizesse a vontade do povo, que era derrubar aqueles que se apresentavam, né? Tanto é que meu posicionamento depois foi exatamente... não tivemos rompimentos, tivemos posicionamentos diferentes. Enquanto o Valmir apoiou, você Exato, optou nem outro. outro. E deixei isso muito claro, porque eu estava seguindo uma coerência do que a gente ouvia nas ruas. E eu não poderia me perder daquela coerência. Há pouco tempo, você teve aí um embate na Câmara, que foi muito interessante. Eu quase passo até uma mensagem para você, na época, Quando mas aí for depois... assim, passe, viu? Não, Quando eu passo. for assim, passe, Eu por passo, favor. passo. E assim, você se posicionou naquela fala do professor Bittencourt, né? Que foi uma fala extremamente infeliz e que você viu a público, disse que tomaria as medidas cabíveis, mas no segundo momento ele se desculpou. Óbvio, ele tem noção do que ele fala, né? Ele sabe que foi realmente complexa aquela fala dele, ele veio e se desculpou. Mas onde eu quero chegar? Quando eu ouvi, e seria essa a minha mensagem passada a você, quando você ouviu as desculpas dele e, de certa maneira, você voltou na decisão, ok? Vou explicar. Quero saber. Você não acha que, de certa maneira, sendo a pessoa que você é, e você é uma pessoa potente, né? Você mesma disse, você falou, as pessoas me veem assim, mas é por isso que você é sucesso, senão você não seria. Né? Se você fosse uma mulher fraca, vulnerável, como há homens fracos e vulneráveis, você não seria quem você é. Né? Então, o peso que você carrega tem o consentimento de 3 mandatos consecutivos, o que avaliza a sua conduta e comportamento de ser. Mas quando você volta e diz assim, eu aceitei as desculpas dele, tá? Isso não dá a perspectiva de muitas mulheres, no caso, elas também retirarem as queixas dos gritos que escutam dos maridos em casa, dos empurrões que escutam, com uma maneira de falar, olha, para ele não quis mais confusão, então eu vou dar para trás. Ou, naquela hora, você quis fazer uma política de boa vizinhança, sabe? Dando exemplo, mas sem precisar de maneira muito drástica e de encontro a um colega, porque se caísse no conselho de ética, você sabe que a coisa seria muito séria, né? O que foi que se deu ali agora? Eu quero saber de você. Vou fazer um resumo. Foi melhor do que passar a mensagem, tá vendo? Foi. Foi, porque eu tava com você. Foi tá que bom? aí a gente fala também para Fala todo também, mundo, né? Exato. Então, Denis, o que aconteceu ali no primeiro momento, aquela coisa feia, aquela fala machista, totalmente, absolutamente machista, da parte do professor Bittencourt, quando aconteceu aquilo ali, a gente, às vezes, nem acredita no que está acontecendo na hora. Então, eu sei exatamente o que uma mulher... São situações diferentes, mas parecidas. Uma mulher em casa, sendo violentada pelo seu marido, uma violência doméstica, e uma mulher no plenário tendo uma violência política, de gênero mesmo. Porque se fosse um homem ali, ele não ia falar aquelas gracinhas. Daquele jeito. Ou se não falasse, falaria. poderia ter uma outra consequência. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Quando ele falou ali, eu acho que logo depois, talvez, não sei, ele logo disse, não, ninguém pode tirar uma brincadeira, desculpe. Aí foi aquele desculpe, foi mal, desculpa aí, viu? Não foi uma retratação naquele momento. Não foi. Tanto é que eu fiquei ali e tal, aí depois tomei não me permitiram falar, me utilizar da explicação pessoal no dia, retiraram um quórum, e isso é muito feio naquela casa. Na hora de uma explicação pessoal prevista pelo regimento, que eu requeri, não me foi concedido. Enfim, aí o que aconteceu? Eu joguei na rede,
Quando eu joguei na rede, teve uma força muito Uma grande, reação. uma reação muito grande. As mulheres se posicionaram na minha rede social, o que eu agradeço demais, porque é isso que faz a mulher ficar forte quando uma se levanta pela outra de verdade. Sororidade. Exatamente. É. E não só de fala. Aí eu falei, aí foi quando eu comecei a cair em mim. Eu sou de ensinar o direito das pessoas, de tirar a dúvida das pessoas. Verdade. Com relação, principalmente, também às questões das mulheres, eu agora tenho que efetivamente agir, porque eu joguei na rede e dei conhecimento. Aí não tinha ainda prestado o BO. Certo. Ele só fez aquela retratação quando eu prestei o BO. Ou O seja, boletim de não ocorrência. deixou de tomar uma atitude. Tomei a atitude É, do boletim de ocorrência. Quando eu tomei essa atitude, veio a resposta dele como retratação. Juridicamente falando, uma retratação quebra toda a força de um processo que poderia se seguir. Entendi. Quebra, porque foi de público. Já reconheceu. Reconheceu, falou aquela fala muito bonita de que foi infeliz e tudo. Por que não fez no momento? É. Por que não fez no momento? Às vezes, um pouco diferente. Aí não foi Emília que desistiu e adiante. Depois eu conversei, inclusive, com a delegada. Juridicamente, a gente pesquisa. Eu tenho conhecimento do direito. Perde a força da ação quando houve retratação. No máximo, não ia ter, por exemplo, uma punição. Não, ia ser uma coisa meio, sabe? Aguinha com açúcar. E ali... Poderia até ter feito o contrário, né? De que não teve nada. Não teve nada. É. Então, para não perder a força da coisa feia, ali não me cabia outra alternativa. Não foi desistência. Foi aceitar a retratação. Mas o dano foi causado. Sim. O dano foi causado. Então, foi exatamente isso. Não foi nem para a política da boa vizinhança, não. Como é que Agora, o vocês tribunal, estão? ou o Tribunal de Ética, não. A Comissão de Ética na Certo. Câmara, ela tem que agir nesses momentos. Eu acho que independentemente né? Independente tem que agir. Porque tem que se um agir. é ferido, o outro também pode ser em outro direito estabelecido, Exatamente. né? O que eu noto, de qualquer sorte, Ah. é que deu um efeito muito bom. Eu estou vendo quieto, né? Tá lá, não está mais Cada se um no seu arvorando, quadrado. não está mais se arvorando, Sim. né? Certamente está mais reflexivo naquilo que vai fazer ou dizer, porque politicamente eu posso discutir qualquer coisa com ele e com qualquer um. Claro. Agora, afetar a mulher, não. Não. Planos para 2023. Você tem batido muito com o vereador Ricardo Marques, né? Vocês têm feito oposição mesmo, né? Falando com respeitabilidade, que eu acho que é muito elegante isso, né? Quando a gente critica e coloca em pauta os problemas de Aracaju de maneira muito respeitável com o outro, mas tem falado de maneira cabível à oposição. E aí, diante da presença de vocês dois, já se discute, já se ventila também na internet, né? A possível dobradinha de vocês dois para a prefeitura, para o pleito agora de 2024. Não é isso? Primeira coisa. Segunda, que eu escuto nos bastidores, e eu fico observando os grandes entendedores de política, né? Ou que se acham entendedores, né? Eles dizem assim, olha, Emília é excelente, mas Emília não tem grupo. A gente ouviu isso muito. Não é isso? Olha, é excelente, mas ela não tem grupo. Ela é excelente, mas ela não tem grupo, né? E aí, óbvio, eu sei a importância que existe do grupo, né? Ou dos grupos, né? Mas se a gente for pegar o exemplo de Valmir de Francisquinho, qual era o grupo dele? Não tinha. Comparado aos grupos que estavam sendo firmados, né? Marcelo Deda também não tinha grupo. Não é isso? João, em Exato. determinado momento... Marcelo Deda, em um determinado momento não. Exato. E João também não. Exatamente. E aí, eu pergunto a Emília, está havendo aproximação com algum grupo, já que as pessoas falam tanto em grupo, e também não há nada contra? Sim. Essa ventilação do binômio, você e Ricardo, você como prefeita, Ricardo como vice-prefeito, né? Isso está sendo conversado já com você e com Ricardo mesmo, né? Me fale sobre isso tudo. Então, eita, Denison pergunta tanta coisa e a gente vai responder tudo, né? E se não responder, pode reperguntar. Não, viu? fantástico. Então, você é fantástica. grupo, primeiro lugar. Eu tenho dito que, em primeiro lugar, eu não cheguei em emissora nenhuma, em lugar nenhum, para afirmar
que Emília é pré-candidata ou será candidata a prefeita. Há esta intenção. Então, eu não afirmo porque eu Certo. primeiro respeito a autoridade maior falar, Tá, que não é nenhum líder político, é o povo. tá. Então, eu tenho ouvido as pessoas. Não é porque os políticos se acham, né? Como se acham líder, dono daquele. Eu não Tem tenho uma dono. coisa ainda meio conturbada aí, né? Eu não tenho donos. Parecendo grilheiros, né? Exatamente. Grilheiros de partidos, né? Não tenho donos, não tenho. O meu patrão é o povo. Aproveite aí para copiar essa fala, O porque meu patrão é o eu acho povo. tão interessante a gente falar as coisas e depois ver outros colegas falarem, outros políticos falarem e toma posse daquilo. Da Aí faz frase. engraçado. Eu falei isso várias Não, vezes. será que eu falei isso mesmo, né? Porque parece que é a gente que rouba deles. Exatamente. Enfim, anote aí também essa para copiar. O meu patrão é o Existe povo. essa... não houve ainda essa intenção sua direta. Não afirmei. Estou Tá. sentindo que é um momento diferenciado. Tá. Há uma grande possibilidade da gente estar participando dessa disputa. Tá. Mas, em primeiro lugar, tem essa questão do grupo, que eles se preocupam. Eu quero muito que eles continuem pensando que a Emília está sozinha. Certo. O que a Emília tem feito é o seguinte: ouvido as pessoas e tem conversado com algumas pessoas que têm interesse em fazer um caminho diferente. Certo. Um caminho diferenciado para uma possível disputa. Mas eu tenho também que cuidar primeiro, aí eu vou chegar em Ricardo, eu tenho que cuidar primeiro da questão partidária. Certo. Sem um partido adequado, a disputa fica mais complicada ainda. Verdade. E isso ainda não tem um martelo batido, eu continuo no meu partido, a minha prioridade é continuar no meu partido, porque houve uma fusão do Patriota com o PTB, mas ainda depende de uma homologação da ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. E as coisas estão andando muito bem, só precisa acontecer isso. Quando acontecer essa fusão, efetivamente, eu vou analisar a estrutura desse partido, que é o que eu estou, só que hoje é uma fusão, então já é outro partido, já tem até outro número e tal, mas ainda não foi homologado, a gente continua no Patriota. A prioridade é essa, não dando certo, posso ver um outro veículo, que é outro partido. Porque se o fala... Ricardo também, ele está numa situação muito parecida, né? de questão partidária. Então, o que é que tem que fazer? Arrumar essas situações partidárias, que podem ser partidos diferentes que caminhem juntos, né? E mesmo um partido, eu acho que é mais complicado, porque a gente tem que tentar agregar mais, mas Ricardo é um excelente nome, é um excelente colega, né? Eu espero muito que... Aí eu digo, ele, assim como eu, que não tem a coisa fechada ainda, definida nesse ponto, e eu peço, deixe as pessoas, deixe o povo falar, deixe o povo clamar, deixe o povo falar e expressar o que deseja. Quem sabe o novo gigante vai se levantar, né? Quem sabe o gigante, o novo não, quem sabe o gigante vai voltar a levantar de novo. Então, e as coisas estão sendo encaminhadas nesse sentido. Então, o que eu digo é, há uma forte possibilidade da Emília estar disputando. Quando se fala em mulheres hoje no pleito estadual, nós temos a presença, o seu nome fortemente ventilado, o nome, vou falar claramente, espero que ela não se ofenda, né? O segundo nome é da delegada Catarina, mas as pessoas ficam receosas, achando que é uma carreira política meio meteórica, né? Porque entrou com o Edivaldo para vice, aí saiu, tornou-se deputada federal e aí vai votar para prefeita. Então, as pessoas estão, assim, achando essa escala muito imediatista. E eu confesso que, nos comentários dos bastidores, não tem pegado bem, tá? Não tem pegado bem mesmo. Tipo, para aí, era vice-prefeita e foi para deputada federal. Quer votar para prefeita, né? É um outro nome que se ventila e também o da delegada Daniela Garcia, né? Que também entrou ali, depois foi para a questão do Senado, também não acoplou, prefeito... Então, as pessoas estão vendo que são duas carreiras, ou possíveis carreiras, meteóricas, e não tem comentado muito bem, né? Tem passado a impressão de que há uma sede de poder, sabe? Sem trabalhar diretamente uma área, porque ficou ali 2 anos como vice-prefeita, aí já está deputada federal, aí o ano que vem solta de novo, aí volta para... Mas cadê esse trabalho contínuo e efetivado? Lidou de pronto, que é essa avaliação que as pessoas fazem nessas 3 mulheres hoje que margeiam o cenário político sergipano, colocando você como a mais centrada nas etapas de uma carreira progressiva,
embasada, sem grandes, entre aspas, gulas, digamos assim. Fazendo essa paráfrase, como é que você analisa esse processo? Então, vamos, assim, a gente pode analisar também sem nenhum tipo de direcionamento de ofensa, Sim, nem de julgamento. não é essa a intenção. Nem de- É o que estão falando as pessoas. Vamos pegar o que as pessoas estão Exatamente. falando e aí a gente passa e para pensar quem é quem, finalmente. Sim. Por exemplo, Catarina. Eu admiro muito a Catarina como delegada, como mulher, como pessoa. Mas, Sim. veja, repare o que aconteceu. Combinou com quem? A carreira meteórica que as pessoas estão falando, que você diz. Sim. Combinou com quem? Combinou com líderes políticos, gabinete. Gabinete. Não combinou com o povo. Ah, mas chegou. Sim, é porque esses líderes políticos, gabinete, eles conseguem chegar, sim, em uma parte do eleitorado e, às vezes, até conseguem eleger. Sim. Mas, realmente, foi vontade expressiva do povo? Houve uma Não sei. construção. Houve né? uma construção? Consultou o povo? Hoje, claro, tem o eleitorado de um, eleitorado de outro, fulano tem voto, outros votos chegam de outro jeito e por aí vai. Mas é isso que tem que analisar. O povo é o juiz nessa questão. É o gestor de fato. É o gestor de fato. Foi o povo que verdadeiramente chegou para combinar, porque o que a gente vê é muita reunião de gabinete para combinar quem vai ser. Quem vai ser. E não está consultando as pessoas, mas eles acham que consultam e que o povo vai votar porque eles vão chegar. Na cabeça deles, eles confiam no poder econômico que tem, no poder que tem de função e vai chegar nessas pessoas. Aí eu digo, deixa o gigante decidir. Com relação a Daniele, também sem nenhum tipo de direcionamento nem ofensa, porque respeito como delegada, respeito como mulher, respeito como pessoa, mas aí vamos parar para pensar. A política que chegou, né, concorreu a prefeita, não conseguiu chegar, fez uma campanha, teve os seus votos, não tiro nenhum valor, nenhum mérito disso. Não, nem deve. De jeito nenhum. E chegou a disputar o Senado, né? Depois, isso tudo numa oposição, como oposição. Sim. E na primeira oportunidade, quando não deu certo, tão cedo e tão rápido, já foi para a situação. Situação não é pecado não, viu, gente? Um dia eu posso estar na situação, mas só por eleição. Por eleição. E não simplesmente porque a minha eleição não deu certo, eu saio da oposição que eu queria mudar tudo e vou para a situação que é o continuismo. É o continuismo que foi combatido. E que só foi um discurso que você fez. Aí né? o que acontece? Só foi um discurso. Como reconstruir esse discurso? Aí vem a história de resultado. O resultado é construção com o que você acredita, como você pensa, para quando você chegar eleito pelo povo, você colocar em prática tudo aquilo. E se não colocar, que a gente seja convidado a se retirar pelo próprio gigante, que é o povo. Hoje a Câmara tem 24 vereadores, né? Vai ter aquele aumento aqui também? 26. Para 26, né? No próximo 26, pleito já, isso. não é? Hoje, quantas mulheres lá na Câmara? 4. 4 mulheres, né? Isso. Ainda muito desigual, né? Muito desigual. desigual. Exatamente. Né? Agora, 24 veja. seriam 4,8 mulheres, né? Exatamente. Somos mais de 50% do eleitorado, mas não elegemos mulheres. Exato. Elegemos homens. É uma cultura que ainda está dentro dela, mas também... O fato, a gente não tem que votar em mulher só porque é mulher. Sim, de jeito nenhum, sim. por favor. Não votem na Emília só porque a Emília é mulher, não. Tem que votar numa mulher que esteja disposta, preparada, firme, naqueles critérios para suportar tanta coisa feia. Exatamente. Sabe? Porque é muita coisa feia que a gente vê. Muita incoerência, muito discurso derrubado, muita falta de firmeza, de palavra, sabe? Isso tem que ser para as mulheres e para os homens. Essa firmeza, essa coerência, porque senão, sabe o que é que o eleitor, as pessoas estão mais carentes, Denison? De gerar confiança. Confiança. Você vem porque você é um novo, aí você acredita que aquele novo vai mudar, e daqui a pouco aquele novo está fazendo pior do que... É a mesma coisa. Então, não é a idade, nem o início, nem uma carreira política que diz o que é o novo. O novo é fazer o que tem que ser feito de verdade. Com coragem. Com coragem. Rádio Jornal está fazendo amanhã só 6 décadas e meia. Maravilha. 65 anos, né?
eu gostaria que você, olhando para aquela câmera lá em cima do 5, tá vendo? 16 horas e 5? Desse a sua mensagem nesses 65 anos de Rádio Jornal e a esses grandes profissionais que estão aqui na casa há 40, 30, 50 anos. É uma coisa espetacular, né? Meu Deus, que história linda da Rádio Jornal. Uma história de 65 anos. Uma história que eu fiz parte e me sinto fazendo parte. Verdade. Foram 17 anos nessa casa, levando a informação do direito. E esses profissionais incansáveis que estão aqui uma vida inteira ainda fazendo parte disso e levando a boa informação. Isso é comprometimento, isso é cidadania, isso é humanizar o ouvinte que nos escuta o tempo todo. Parabéns à Rádio Jornal, à direção, a você, Denis, ao Luciano que está aqui, ao nosso querido Wilson Tavares. O nosso Carlitos, né, que serve um cafezinho maravilhoso. Todos aqueles que fazem a Rádio Jornal, ao Augusto Júnior, me parece que hoje faz um mês. Um mês que ele se superintendente foi. Faleceu. Exatamente. Né, que a memória dele. Essa história do Augusto está dentro da história da Rádio Jornal. Que Deus abençoe a todos. Satisfação pela Você é um lindo. Linda também. Deus te abençoe muito. Carreira maravilhosa, viu? Tá bom? Muito mais que seja feito por você, tá bom? Amém. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Eu volto já aqui no Denilson Ventura Entrevista com estas personalidades que fazem a sociedade sergipana acontecer nos seus vários segmentos. São 16 horas e 7 minutos. Luciano hoje não me deu bronca, ele está um pouco hoje emotivo, porque amanhã são 65 anos, dos quais ele tem 40 aqui dentro. 40. E eu agradeço porque eu não levei bronca hoje. Eu volto já, minha gente. Estamos apresentando Denilson Ventura Entrevista.